Na telinha aí, meu Jonathan, homem do Açu, as grandes cristalinas, deve ser as grades aí, tá? Cristalina das três substâncias, aí deu aí as três substâncias, K2SO4, S e zinco, apresentam respectivamente em seus nós. Então, preste bem atenção, vestibulando. Primeiro aí, eu tenho um sulfato de potássio. O que é que você está vendo aí, ó? O K2SO4, tá certo? Observe que o potássio ele é um metal. Todo mundo aprendeu isso, né? A família 1A, tá certo? Vocês sempre têm que lembrar aquela família 1A, 2A, os metais, não metais, semimetais, é importante lá na tabela. Mas se eu tenho aqui um metal, eu vou ter aqui ligações iônicas, ele está perdendo elétron, a troca de elétrons. Se eu tenho troca de elétrons, isso aqui, se eu tenho pelo menos uma ligação iônica, eu sei que essa substância não é uma molécula, ele é um composto químico, mas não é denominado molécula. É um íon, um composto iônico, tá certo? Tá aqui, ó, pode ser na letra A ou na letra B. Isso aí é um íon, não é uma molécula. Para ser molécula, eu estou salvando aqui, ó. Para ser molécula, nós temos que ter só ligações covalentes, tá certo? Só a metal com a metal mais semimetal, tem que dar uma olhadinha nisso direitinho, a gente vai ter aula sobre isso, tá? Então, ó, essa substância aqui, que às vezes até erroneamente é chamada de molécula, o sulfato de potássio não é uma molécula, porque ele tem aqui metal. Se ele tem metal e semimetal, tá aqui o oxigênio, o ametal, o enxofre, então aqui vai ter ligação iônica nesse composto. Aí você diz, professor Luiz Carlos, aí você continua, mas o enxofre e o oxigênio faz ligações covalentes. Não é para ser uma molécula? Não importa, eu posso ter 10 ligações covalentes, mas se eu tenho pelo menos uma iônica, ele não é considerado uma molécula, ele é considerado um composto iônico, um íon, tá? Então é para cá, vestibulando. Se você tiver um composto que tem ligações covalentes, mas se existir pelo menos uma iônica, ele não é mais considerado uma molécula, ele é considerado um composto iônico, ou seja, um íon. Para ser molécula tem que ser, por exemplo, H2O, água, hidrogênio e oxigênio, a metal, então aí eu tenho só ligações covalentes, então ali eu tenho uma molécula, H2O é uma molécula. Mas se eu tenho um metal no meio da fórmula, eu não considero uma molécula. É sempre bom saber essas questõezinhas aí da química geral. Então vamos voltar para a questão. Na questão eu tenho um enxofre, ó. Enxofre é metal, então são ligações covalentes. Se são ligações covalentes, o enxofre vai ser molécula. E zinco, ó, zinco é um metal, né? Então o que eu tenho no metal são os átomos de zinco. É como eu tenho ferro, ó, escrevendo aqui ferro. Eu não tenho uma molécula de ferro, eu tenho átomos de ferro, ok, vestibulando? Então, K2SO4, como eu tenho um metal ligado aqui, ó, a presença aqui, eu tenho um íon. Enxofre é família 6A, é como água, H2O, são ametais se unindo aí. Se eu tenho ligações covalentes, o enxofre representa uma molécula, é lá da família 6A, ele quer ganhar, é ametal, tá certo? E o zinco é um metal, o metal sozinho eu tenho átomos, então correto a letra A. Para cá, vestibulando. Vestibulando, nós vamos estar aqui com vocês todas as noites, tá certo? Nós vamos agora parar aqui um pouquinho a nossa aula, tá certo? Mas vocês estarão comigo e com alguns dos melhores professores aqui todas as noites aqui na TV União, a partir das 20 horas, não só durante a semana, mas como sábado e domingo, nós estamos aqui com vocês diariamente até o último dia do vestibular, beleza, vestibulando? Nós temos ainda aí 5 minutinhos, nós vamos fazer a última questão ainda de Química Geral, né? Eu vou estar aqui com vocês também, revisando Física com o professor Hilton, professor Everton, Roberto Silvestre, Júnior Jaco, vários professores vão estar aqui com vocês também, e comigo, o professor Luiz Carlos, nesses nossos aulões, que já é uma tradição aqui, em parceria com a TV União, todos os anos. E lembrando que tem um apoio lá da nossa Câmara de Vereadores aqui da cidade do Natal, ok? Então, eu vou botar aí o nosso blogzinho, só para vocês guardarem aí, né? Quem perdeu as aulas anteriores pode assistir, existem lá
mais de 300 aulas para vocês, de graça, é só escolher a aula, deixar carregar, assistir no horário que melhor lhe convier, tá certo? E lógico que pode acompanhar também o nosso mandato de vereador aqui na cidade do Natal, que tem lá todos os nossos projetos, todo o nosso trabalho, ok, vestibulando? Então eu vou passar agora mais uma questãozinha importantíssima, que é da parte de configuração eletrônica. Olha aí na telinha aí. Qual a configuração eletrônica do FE+2 e FE+3, tá? Então, qual a configuração eletrônica do Fe+2 significa o que aí, hein? Cátion, ele perdeu 2 elétrons, tá certo? E Fe+3, ele perdeu quantos elétrons? 3. Então, ele quer exatamente essa configuração aí, vestibulando, do Fe+2 e Fe+3. Como é que eu faço para chegar nisso aí? Ora, se eu estou interessado em saber essa distribuição, primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou fazer a nossa distribuição normal, ok? Então vamos fazer aqui a nossa distribuição normal do Fe. O ferro, o número atômico é quanto? 26. No seu estado neutro ele vai ter 26 elétrons. Então indo no diagrama lá de Linus Pauling, você vai fazer ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Isso aqui todo mundo sabe, né? Aquilo que vocês viram em sala de aula, o diagramazinho. Então, como o ferro tem número atômico 26, eu vou fazer a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ora, aí ele quer distribuir o Fe+2. O Fe+2, na química, isso a gente chama de cátion. Vocês estudaram isso durante o ano todo, tá certo? Então, o Fe+2 significa que você perdeu 2. Ora, se você perdeu 2 elétrons, você não pode fazer a distribuição com 24. Você vai fazer a distribuição com 26, aí você vai tirar os 2 elétrons da onde? Da última camada. O que é que o aluno erra no vestibular? Porque ele chega aqui, ó, onde tem 3D6 aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês, estão vendo aí na telinha? Ele chega e tira os 2 elétrons desse 3D6, do 6 aqui, botando 3D4. Ele errou, porque você vai tirar os 2 elétrons da última camada, e a última camada não é o 3, é aqui o 4, ó. Tá vendo eu grifando aqui, ó? Então eu vou tirar o último elétron da 4ª camada, por isso que desapareceu aqui embaixo os 2 elétrons, o 4S2. Então cuidado, não vão tirar do 3D6, vai tirar da onde? Da última camada, do 4S2. E no último aí é o Fe+3, você vai ter que tirar 3, então eu tirei 2 do 4S2 e agora sim, eu tinha 3D6, ficou como aqui, ó, eu marcando, ó, ficou 3D5, ok? Vestibulando, dá uma olhadinha nessa questão, tá? Vocês assistam aí no nosso blog, no nosso site, tá? Dá uma olhadinha, se tiver dúvida, manda aí para o nosso e-mail, que nós vamos estar aqui todas as noites com vocês durante esses 2 meses finais, até dezembro, e aí a gente tira essa dúvida pessoalmente para vocês. Mas não vão mandar a prova, a lista de exercício, trabalho para eu fazer não, que não tem tempo não, tá? Vocês vão tirar dúvida de um assunto ou outro, uma questãozinha, tudo bem, mas um trabalho que o professor passou, não, ok? Então, analisa isso aí, que nós vamos encerrar, viu, Jonathan? Só o Jonathan tá terminando aqui, e aí nós vamos encerrar esse nosso aulão, esperando essas dúvidas de vocês. Então, ó, entenderam aí direitinho? Se ele pedir a distribuição do cátion, você faz primeiro do Fe normal, lá no diagrama de Linus Pauling, e não tira do 3D6, vai tirar do 4S2, que o 4 é a última camada. Você não vai tirar da camada interna da terceira 3D6, você vai tirar do 4S2, por isso que sumiu aqui, ó, o 4S2. Isso é uma questão interessante, que às vezes o aluno é pego e ele tira lá do 3D6 da penúltima camada. Primeiro os elétrons saem da última camada, da 4ª, para depois ir para a terceira. Então, ó, o Fe+2 sai os 2 elétrons da última camada e o Fe+3 eu tenho que tirar 3. Aí tirei os 2 do 4SO2 e o Fe+3 tirei 1 do 3D6 e ficou como 3D5. Beleza, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá, para cá. Então estaremos com vocês aí e fiquem com Deus.